Boa tarde, boa noite, bom dia, né, pessoal? Então, tinha colocado na ordem aqui que essa não seria a próxima aula não, mas vai ela mesmo. Então, é a automação do ônibus. Um novo sistema de transporte coletivo está para ser implementado em um grande centro. Dentre suas características, a principal delas é o fato de ser completamente autônomo. Uma vez que o veículo esteja no terminal de embarque e desembarque, os usuários do sistema devem ascender ao veículo pela porta dianteira e descender pela porta traseira. Neste caso, supõe-se que a entrada ou saída seja de 1 a 1. Então, né, a gente pensa nisso aí, já vai ter um sensor, né, na entrada e na saída. Aí pode ser tipo barreira, né? Que é na hora que a pessoa passa, corta o sinal de laser, né? E aí faz a contagem. Devido ao seu caráter autônomo e sabendo que sua lotação é de 30 passageiros, então vai ter um contador, né? A porta de entrada do veículo somente é aberta caso existam vagas disponíveis. Pode dizer que o veículo obrigatoriamente deve parar em todos os terminais. Um sensor de presença instalado em cada terminal indica sua presença. Então, o sensor detectou o ônibus, né? Ele para. Porém, para que a porta de saída seja habilitada, é necessário pressionar na parte interna do veículo um botão. Então, a porta de saída, né? Se você sai, você tem que apertar um botão lá interno, mas a porta de acesso ela é aberta automaticamente, assim que o ônibus para. Caso esteja lotado, não vai abrir, né? O tempo de permanência em cada terminal é de 15 segundos. Após transcorrer 2 segundos, o sinal sonoro é acionado, a fim de informar que o veículo está por partir. Então, aí não corre muito risco, né, assim, da pessoa tentar entrar no ônibus e o ônibus entrar em movimento. Então, pede o diagrama lá. Aí é o seguinte, o sistema autônomo deve conter uma chave de partida e outra de emergência. O acionamento autônomo de aceleração e frenagem está fora do escopo dessa proposta. Então, qual que seria a ideia? Como o motor é elétrico, vamos supor que ele é elétrico, né? O ônibus não vai parar e nem entrar em movimento né, instantaneamente. Então, a ideia aqui não tem como fazer, mas o que seria usado? Você poderia usar qualquer soft starter, né? O ideal seria soft starter. Que aí ele vai de zero, né, até a aceleração, a velocidade máxima de forma suave, né, e mesma coisa, na hora que ele for entrar em movimento, né, ou quando ele for parar. Então aqui, não tem jeito de, poderia até colocar aqui considerando aqui que na hora que o motor aciona, né, ele vai ser acionado por um soft starter, né, seja na hora que ele for entrar em movimento ou for parar. Então aí depois eu vou fazer o mesmo, né, o mesmo ladder aí, o mesmo sistema no CAD Simo. Que aí lá eu vou fazer um pouco diferente, vou fazer em comandos elétricos. Aí vou fazer lá usando, já até gravei aula, né, usando as partidas de motor usando soft starter. Então aí, né, vai ser legal, vai ser uma aplicação. Aqui, né, como tá dizendo na nota aí, eu não vou preocupar muito com isso. Então, vamos lá. Aí aqui agora eu vou usar um novo software, que é o Soft Comfort, que é o da Siemens. E é bem simples também. E aí, pessoal, eu baixei primeiro você tem que é gratuito, tá? Você grava a versão 7.0, 7.1 eu acho. E aí depois você pode fazer o upgrade para 8.1, 8.3. Mas você tem que baixar o 7.1 primeiro, beleza? Pra você poder fazer o upgrade lá se você quiser. Só que é o seguinte, eu fiz o upgrade aqui e o número de linhas, né, de comando diminuiu. E eu também não achei aqui como poderia aumentar. Então, eu mantive fazendo 7.1. Com certeza, a atualização aumentar alguns recursos. Pode ser recurso de rede, né, na hora de realmente fazer, né, vamos dizer assim, fizesse a montagem real do sistema, né, a automação do ônibus mesmo. Mas, enfim, como é que a gente, né, meu canal, por enquanto é só o ladder, eu prefiro usar o 7.1, que ele tem mais número de linhas. Mas depois que você fez a versão 7.1, você consegue abrir ele nas outras versões. Beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, uma vez gravado, instalado o programa, né, os elementos estão aqui, ó, à esquerda. Então tem segredo, por exemplo, você clica aqui no coisa, aí ele traz aqui, ó, se você clica de novo, ele abre aí e você escolhe. Então não tem segredo não. Então é o seguinte, aqui ó, questão mesmo de assim, organização, era melhor ter botado
Primeiro motor elétrico, depois as portas. Mas tudo bem, né? E aqui nomear também é interessante. Deve ser aqui no... Aqui, ó, Input Output Names. É no Edit aqui. Eu não sei se vai aparecer, né, abre janela aqui, porque eu tô no OBS, né? Mas enfim, o importante é que apareça aqui o código. Então aqui, ó, inicialmente ela falava, né, o que é uma chave de partida para acionar o motor de manhã, né? Vamos supor, quando ela começa a funcionar, né, a frota. Beleza, aí aqui é o selo, né? Porque aqui não tem, aqui tem até a função set reset. Mas eu até vi aqui, depois eu vou testar aqui, mas eu preferi aqui fazer com bobina única. Então aí a gente usa, quando é set reset, a gente tem que usar selo, né? Então, ó, a chave de partida aciona o motor. E aí, tá aqui o selo, né? E aí o que vai acontecer? Quando o motor, quando o ônibus chegar na estação, tá, por isso que tá a chave normalmente fechada aqui, o sensor aciona, corta o selo, né? E o motor para. E aí lembrando que por trás disso aí vai ter uma soft start, controlando a velocidade do motor. E aí depois, uma vez que deu a partida lá, né, da frota, o que vai fazer o motor religar? Quando terminar os 15 segundos, né, de parada lá na estação, que tá exatamente, tá aqui embaixo aqui, ó. Então, eu botei essa M1 aqui, daqui a pouco eu explico por quê. Então, M1, né, com certeza, tá, o código está ali embaixo. Quando o motor parar, é aqui, ó, o sensor lá da estação aciona essa memória M1. Então é porque eu estava dando um problema, que do jeito que eu tinha feito anteriormente, os temporizadores não estavam reiniciando, tá? Eu nem lembro como é que eu tinha feito, não. Então, e como eu falo também, né, depois feito assim, mostrando, parece que é fácil. Até que esse aqui é simples, mas, né, você vai com calma, você vai montando, fazendo cada parte, testando. Então, eu até tinha falado nas anteriores. A primeira coisa é você colocar as saídas, né? Aqui no caso não tem jeito de colocar direto, você tem que ir colocando aos poucos. Então, você bota os contados aqui, né? E essa setinha aqui do lado aqui é que vai fazer a ligação. Tem segredo da montagem, não. Então, ó, partiu inicialmente, liga os ônibus e eles começam, né, a entrar em movimento. Aí chegou na estação, aciona o sensor e ele para. Então, vamos simular aqui só essa parte. Vamos fazer com calma, né? Ó. Então, partiu. Tem que dar um play aqui, ó. Então apertou o I1, só apertou e partiu, né? Aí, ó, acionou o motor. Então o ônibus entrou em movimento. Aí ele vai chegar na estação, vai acionar, aqui vai, como esse 3 vai acionar, aqui vai abrir, né? Cortando o selo, desligando o motor. E ao mesmo tempo já começa a contagem aqui dos 15 segundos para reiniciar o motor. Então vamos fazer isso aqui, né? Quer dizer, sensor e 3. Então olha lá, ó. Vocês podem ver que começou a contagem, né? Os 12 aqui é para acionar o alarme. O comando está ali embaixo ali. Então quando der os 15 segundos, o motor reinicia. Beleza? Então essa é a primeira parte. Questão do motor. Vamos continuar aqui. Então uma vez que o ônibus parou na estação, tem a questão agora das portas de acesso, né? Então aqui, ó. Uma vez que eu cortei esse 3 aqui para garantir que a porta só vai abrir quando ele estiver na estação. Questão de segurança, né? E aqui é o selo. E tá, beleza, aqui é o selo. E aí aqui, né, aqui, ó, isso aqui também é uma proteção, garantindo que enquanto o ônibus estiver em movimento, a porta de acesso não abre. E esse contador aqui é para bloquear se o ônibus estiver lotado, né? Então, mesmo que ele pare na estação, a porta de acesso não é acionada. Beleza? Aí tá tranquilo. E aí a porta de saída, ela só se aciona com um botão, né, interno, desde que os motores também estejam parados, e aqui é o selo. Então é bem simples, tá, pessoal? Então aí vocês podem ver que eu já expliquei o código aqui dessas três saídas, né? Motor, porta de entrada e porta de saída.
Esse M1 aqui é a memória que eu criei, né, auxiliar, para que os temporizadores possam sempre zerar, né, quando o ônibus parar novamente na estação. Então tá aqui, ó, sempre que o sensor I3 acionar, aciona essa memória M1, e aí começa a contagem. Terminou a contagem aqui de 15, ó, então aí corta o selo e o M1 desativa, que aí não é um ciclo. Sempre que o ônibus parar, os temporizadores têm que estar zerados. E aqui a questão da sirene, né? Passou os 12 segundos, aciona aqui, estando o motor parado, ou seja, vai estar na estação, aciona a sirene. E aqui é o selo. Então não tem segredo não. O mais chatinho aqui que eu bate cabeça, que isso varia de programa para programa, foi a questão do contador aqui, porque o contador é só de um tipo. Então como é que eu faço para fazer ele contar para cima ou para baixo? Aqui não tem separado, tá? Contador up, contador down, aqui, ó, ele é up e down, ele é um só. Então o que acontece? Estando o sensor aqui, né? Aqui é os dois sensores, sensor de acesso e sensor de saída. Então, se a porta de acesso estiver ativada, né, não estiver lotado, aí por que eu botei normalmente fechado aqui, pessoal? Que normalmente aberto tava meio chato, não estava sendo muito direto. Então aqui é como se como se os sensores fossem normalmente fechados, certo? Então quando a gente usa chave quando a chave normalmente fechada, né? É porque o sensor, vamos supor, é do tipo barreira. Né, fica dois sensores de cada lado e um laser. Então passou no laser e cortou. Então, quando eu simular aqui, tem que lembrar de botar I4 e 5 ativado. Ali embaixo. Aí, ou seja, se a porta de acesso estiver aberta, claro, né? Uma vez a pessoa passa, conta para cima. Uma vez que acionou, né, a porta de saída abriu, com um botão, né, interno, desceu, cortou né, o contato do sensor, conta para baixo. Aí o seguinte, ó, tanto para contar para cima quanto para baixo é a mesma entrada, ó, no contador, no bloco do contador. Então o que vai diferenciar de subir ou descer? Isso aí eu fui testando e descobri. Então essa outra entrada aqui que vai definir isso, se ele vai contar para cima ou para baixo. Então aqui, ó, quando o sensor de acesso aqui, né, tiver ativado, justamente que ele vai estar sempre ativado quando não passar ninguém. Isso significa o quê? Que alguém vai estar saindo, né? E aí vai estar saindo. Então aqui não ativa, então vai contar para baixo. Vai contar, enfim, né? Caso o sensor de acesso aqui ele não esteja ativado, se ele for desativado aqui, porque na hora que passar aqui, ó, aqui vai estar aberto, né? Aí na hora que passar no sensor, aqui desativa. E aí ele conta, né? Deixa eu ver aqui, 4 sensor de acesso. Se na hora que a pessoa sair, ele vai contar. Isso aqui garante que quando a gente vai fazer a simulação, a gente vai ver. Ele vai garantir que vai contar para cima ou para baixo, certo? Então vamos fazer a simulação aqui. Então o ladder está aí, não tem segredo. Então vamos fazer aqui, ó. Aqui, pessoal, deixa eu ver aqui que é 3. É porque esse programa é o seguinte, depois que você simula uma vez, você vai simular de novo, ele já estiver ligado, já fica ligado. Então finge que eu apertei o I1, então finge que eu apertei o I1, não vai mudar nada, né? Acionou o motor é o motor. Beleza, o motor está em movimento. Aí vai chegar na estação. Então I3 vai ser acionado. Então deixa eu descer aqui, ó, pra gente ver a contagem do aqui, ó. Então parou na estação.
começa a contagem, ó. Então, tá, pessoal, aqui, ó, você vê que na hora que começou a simulação já contou um aqui, não entrou ninguém, né? Então é o seguinte, vou abrir o programa aqui de novo. Pra gente fazer de novo, é porque eu esqueci, né? Então, assim, aqui do lado aqui começa a simulação. Então, como eu botei chave normalmente fechada, e 4 aqui e 5 tem que ficar ativado, né? Eu vou fechar aqui o programa e abrir de novo. Descer aqui, né, pessoal? Que diminui, aumenta a visualização do código. Então, adiantando isso para vocês, que às vezes vocês podem simular e falar, na hora que você faz uma simulação, para e vai fazer de novo, vocês podem falar, mas tem alguma coisa errada, né? O negócio ativou sozinho, mas aí eu já percebi isso daí, ó. Então, vocês podem ver aqui, aí, né, você abre de novo o programa, não tem problema não. Então, lembrando que 4 e 5 são chaves normalmente fechadas, né? Vocês podem ver aqui, ó, que se eu não fecho elas, ela fica aberta, aí já conta, na hora que aciona, depois já conta. Então, elas são normalmente fechadas, ó. Então, começou lá, né, apertou I1, onde está em movimento. Então, inclusive, aqui, ó, se eu apertar I2, não acontece nada, a porta não abre. Se eu apertar I3, é lógico que ele vai parar. De abertura da porta de acesso é com I3, né? Cadê? Vamos ver lá o que abre a porta de entrada. O I3, mas ao mesmo tempo que eu aperto I3 aqui, ó, o motor já para. Então, apertou, começa a contagem. Aí vamos ver aqui o contador aqui, ó. Vocês podem ver que tá zero. Aí vamos apertar aqui, tirar o I4. Aí conta pra cima. Se eu apertar o I5, estando no I4, aí vocês podem ver, terminou a contagem, o Q3 aqui acionou, né, que é o motor, e a memória M1, por que ela não desligou? Porque eu tenho o sensor tem que desativar, né, porque o ônibus saiu, partiu, ó. Então, beleza, né, tudo normal. Então tem 2 pessoas dentro do ônibus. Então, aí repete o ciclo, né, parou na estação, começa a contagem. Aí, se eu apertar os 5, vamos ver aqui se eu desativar aqui, ó. Então, tô vendo que tá estranho, porque não tá contando pra baixo, né? Mas enfim, aí vamos voltando aqui, deixa eu ver se o C04 ativou. Ele ativou aí, que abriu então a porta de acesso. Vamos fazer aqui, ó, né? O motor abriu, ó, chegou na estação. A porta de acesso que está abrindo, né? Na hora do... Mesmo que o contador estiver completo. Então, mas vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. É bom que a gente vê isso junto. Isso é questão aqui de sequência de simulação, tá, pessoal? A lógica é isso mesmo.
Então aqui praticamente eu já mostrei tudo, né? Eu expliquei o ladder. Aí eu tô vendo aqui o que não tá contando para baixo. Deixa eu ver aqui. Tá os dois ativados aqui. Então o motor não é normal. Eu acho que é porque na hora que eu faço o I3 aqui eu tenho que apertar o I3, desapertar ele. Aí vocês podem ver aí, ó, que é um aqui desligou, ou seja, que atingiu o máximo, o I3 aqui, esse sensor, é como se o ônibus, em pensar assim, né, o sensor está numa posição que o ônibus vai parando, ele passa pelo sensor, o sensor ele para depois do sensor. Então é isso aqui, então o que eu estava pensando aqui na lógica. Então vamos lá de novo aqui agora a questão do... Então já mostrei que também o bloqueio, que a porta de acesso não abre, né? Então a questão que era o I3 aqui, ó. Então tem essa questão, né? Aí justamente isso, se o sensor tiver exatamente onde é que o ônibus para, você vai ter que mudar a lógica, certo? Você vai ter que fazer outra lógica. Então, né, isso aí cada um pensa de um jeito. Então, vamos fazer aqui, né? Então tá normal aqui, o ciclo ressignou, aí, beleza, parou. Aí vamos ver aqui que eu tenho que apertar aqui, é o I5, né, para sair alguém. Aí o que é quase que vocês estão vendo que é a sirene, né, ó. Então, esse aqui eu ainda não mostrei, né? Não tem erro não, aqui, ó, né? Chegou uns 12 segundos, está no motor parado, aciona a sirene. O motor entrou em funcionamento, a sirene desliga. Vocês viram que o Q4 está acionando. Então aqui a questão só mesmo é do I4 aqui. Deixa eu dar um play, vamos ver aqui de novo. Play aqui, né? Então é como se o motor, aí, né, igual eu falei, como se o motor não tivesse acionado, né? No caso aqui zerou. Então deixa eu ver aqui, ó. Tá pessoal, porque a porta de saída eu tenho que, eu lembrei, lógico. Você tem que apertar o I2 para acionar a porta de saída e contar uma para baixo, né? Só que então vamos lá. No caso aqui, parou. Aí você tem que apertar o I2 aqui, ó. Olha lá, aciona aqui. Aí agora sim, ó, se apertar o I5. Só que no caso tem 0, né? Então vão... Olha lá, conta para baixo, conta para baixo, conta para cima, conta para baixo. Então é isso aí, ó. Não tava contando porque a porta, ninguém saiu, né? Como se alguém tivesse descido ali, encostado na porta, né? Aí bloqueou, mas não apertou para sair, ó. Né? A porta tá fechada, como se a porta tivesse fechada, alguém ali encostou no sensor. Então vamos supor que o sensor só pode ser bloqueado quando a porta abrir. Então é isso aí, tá, pessoal? É bem simples mesmo. Então o mais complicado aqui que eu tive que descobrir é essa questão aqui, né, ó. E aí é o seguinte, o que acontece? Quando o I4 está sendo acionado, quando entrar alguém, tem que contar para cima, vocês viram que contou. Então, e aí o que acontece? Quando bloquear aqui desaciona, ó. Então quando aqui está acionado, é porque não saiu ninguém, alguém está saindo. E aí conta para baixo. Se alguém entra, aqui desaciona, então o contador vai entender o quê? Que vai contar para cima. Então a questão é essa, né? Cada marca, cada software tem seus recursos, seus blocos. Então, né, eu tive que dar fui pensando, né? Vendo aqui, eu vi que tinha outra saída, aí pensei, testei, e aí eu percebi que você tem que usar né, podia ser que memória auxiliar, né? Mas aqui eu vi que o sensor, o I4 aqui, né, pela lógica que funcionava. Beleza? Ou seja, só repetindo aqui, então, o contador ele vai diferenciar para cima ou para baixo, justamente essa saída aqui, ó. Se ninguém sai e alguém está entrando, aqui continua acionado, né? Então ele entende que é um contador down. Se alguém entra, aqui fecha e aqui abre, né? E aí ele entende que é um contador up. Beleza? Então fica aí mais uma aulinha aí. Vamos que vamos. Então pessoal, a gente tinha até encerrado aqui
o vídeo aqui, mas aí, né, fazendo a revisão do vídeo aqui, vendo, eu lembrei que lá tava prevendo uma chave de emergência. Então, o que seria emergência? Para tudo, né? Então, eu entraria aqui, ó, né, para cortar o selo. Então, é só você puxar pro lado aqui e botar mais o botão de emergência. Eu não vou fazer isso não, isso aí fica de exercício para vocês aí. E tem outra coisa também, que chega no final do expediente, né, alguma coisa tem que parar os ônibus, né? Senão eles continuam rodando. A não ser que eles sejam 24 horas, né, em funcionamento. Mas caso não seja, na verdade é o seguinte aqui, ó, aqui é uma chave de partida. Então quando eu aperto, ela fica uma chave. Então é como se fosse um disjuntor, né? Ou um interruptor de luz. Não é um botoeiro, um botão que você aperta e solta. Então, o que acontece se ele fica acionado aqui, ele garante ali que o motor... Ah, não, só que tem isso também. Se eu manter ele aqui acionado, o motor nunca vai parar, né? Porque vai estar energizado, mesmo que ele pare o sensor aqui na estação. Aqui está passando energia, então na verdade aqui seria uma botoeira mesmo, chave de partida, mas é um botão, né? Mas enfim, vamos supor que tem que parar os ônibus para fazer manutenção. Então aí poderia ser a chave de emergência. Então você colocaria aqui uma chave normalmente fechada, que quando ela é apertada, né, um botão pode ser uma chave, botão ou uma chave, tanto faz, porque aí se for um botão, uma vez que ele corta aqui, cortou aí que desliga, e aí ele soltou o botão, ele aqui não vai acionar, né? Então seria isso. Se os ônibus funcionam 24 horas, tem problema, mas vamos supor que tem que fazer parada para manutenção, então é o botão de emergência. Então aí aí pensando aqui, você não precisa de colocar emergência em todos aqui não, porque a porta de acesso e a porta de saída depende do motor tá parado, né? E claro, se eu botar o botão de emergência para os ônibus pararem, estiverem parados, né? E o que acontece? Eles estão parados aqui, nunca vai acionar, né? Sensor de estação. E também botão de saída também não, porque não vai ter ninguém dentro do ônibus, né? Eles vão estar lá no local de manutenção. Então, ou seja, de qualquer maneira, né, vamos supor que a emergência seja justamente para isso, para paragem para fazer manutenção. Então, pensando que os ônibus ficam 24 horas, né, em funcionamento, você põe uma emergência com a chave normalmente fechada, você acha que seria 1 e 6, e pronto. Aí para os motores, né, corta o ciclo, na verdade, como o T0 e aí tem o seguinte também, se o 03 não vai ser acionado porque os motores estão parados, o T001 que nunca vai acionar, né? Mas durante o ciclo ele vai estar sempre funcionando. Então, você põe a chave de emergência aqui, na verdade você põe ela uma chave mesmo, ou seja, apertou a emergência e permanece ligado. Que aí bloqueia aqui de qualquer maneira. Igual eu falei também, uma vez que parou aqui, não vai acionar mais os sensores, não vai começar a contagem, então o ônibus não vai reiniciar, né? Então, isso é uma questão mesmo só de raciocínio. Então, agora sim, finalizou a aula. Então, pessoal, percebi mais uma coisa aqui, que é o seguinte, eu acho que eu não sei, eu falei ao longo da aula, eu não sei se depois eu corrigi, que eu falei que quando o ônibus chega na estação, né, tem a questão do sensor, se o sensor está exatamente, né, vamos supor que na hora que a frente do ônibus passa no sensor, o sensor ativa, e aí ele consegue parar exatamente o comprimento do ônibus, que é o seguinte, aí quando o ônibus para, o sensor ainda está ativado, ele tem que continuar ativado, porque senão a porta de acesso não abre, ó, tá vendo? Então na verdade é o seguinte, se você for ver aqui, ó, tem isso também, ó, não tem problema não, né? Porque deixa eu ver aqui, porque você tem um selo, não tá certo, então pode ser, o ônibus pode passar do sensor sim, ele só vai ser ativado e depois desativado.
Então não tem problema não. Na verdade deixa eu ver se tem que ficar desativado. Tem que desativar porque é o seguinte, se o número de passageiros, né, se a lotação estiver completa, na hora que ele realmente parar, aqui ficaria acionado e aí a porta abriria. Mas então o que a gente tem que pensar? Realmente é o seguinte aqui, ó. Questão de instantânea, ó. Que imagem é o seguinte, aqui do jeito que tá, né, o motor para quando exatamente ele acionar o sensor. Só que, igual eu falei, né, tem a questão, o motor não vai parar de uma vez, né? Senão manda os passageiros tudo por inércia para frente. Então, entre o sensor acionar e o motor parar, demora um pouquinho. Então, ou seja, né, vamos pensar aqui, então é o seguinte, ou seja, a porta só vai abrir quando o sensor aqui, quando o ônibus parar. E aí uma vez que ele parou, né, aí aqui abre. E aí é o seguinte, não, então isso também é questão disso. Se o sensor acionar aqui e o ônibus estiver em movimento, não vai abrir, né? Mas se o ônibus parar e o sensor não for ativado, a porta não vai abrir, certo? Então, ou seja, quando o ônibus parar, o sensor vai ter que estar ativado. Então, na verdade, né, o sensor vai... Então, você pode pensar assim, né? O sensor, ele ativa na hora que o ônibus, a frente do ônibus passa perto dele. E aí o ônibus para numa distância, né? Que é exatamente o comprimento do ônibus. Que, ou seja, aí uma vez que na hora que exatamente ele parar, aqui abre, aqui já vai estar acionado, né? Aí abre a porta. Então ele não pode passar do sensor. Certo? Então é do jeito que eu fiz a lógica aqui, claro, né? Então é isso aí, para finalizar.